Olá, vamos continuar aí nosso trabalho de ampliar a nossa consciência, agora começando a focar nos fatores internos, né? Aquilo que está dentro de nós e que dificulta a nossa progressão e acaba gerando auto-boicote. Uma carreira não é uma linha ascendente o tempo inteiro, né? Que bom que fosse, mas não é, né? Imagina que você começa a sua carreira e o tempo todo você está em ascensão. Seria ótimo. Raramente, ou talvez nunca, uma carreira siga totalmente numa linha ascendente. Uma carreira tem muito mais a ver com altos e baixos, e todos os profissionais, por melhores que sejam, têm altos e baixos nas suas carreiras. Agora, existe uma questão que atinge muitas pessoas, homens e mulheres, mas muitas mulheres relatam dificuldades com relação a isso. Principalmente depois que ela inicia a carreira, ela tem um momento de ascensão e depois chega num determinado momento que ela passa a ter mais dificuldade para ser reconhecida e ascender ao próximo nível. Principalmente quando a gente está falando de cargos mais estratégicos, envolvendo gestão, liderança. Qual o problema de se estar estagnado? É que uma carreira que passa a ficar estagnada, você fica ali naquele patamar sem desafios, sem crescer, você deixa de aprender. Você está ali simplesmente realizando algo que você já sabe, que você já está dominando. E aí você gera valor para a empresa para a qual você está trabalhando. Mas aquele ambiente, ou até mesmo se essa empresa for sua, né? Você está gerando valor ali para aquela empresa. Mas você não está recebendo de volta nenhum estímulo de motivação, de desafio, de crescimento pessoal e profissional, porque são os desafios que fazem com que a gente cresça, né? E chegue em outros patamares. Então, o grande problema da estagnação é que, às vezes, a pessoa pode ficar quase toda uma carreira ali naquela linha, né? Onde ela não cresce mais profissionalmente, onde aquele ambiente não oferece para ela possibilidades de desafio, de crescimento e de se desenvolver. E isso, de fato, é muito ruim, porque aí você fica ali, né, naquele limbo, né? Nem sobe, e às vezes o que acontece? O mercado está mudando. E aí, quando você fica estagnado por um longo tempo, de repente você acorda, você olha para o lado e você vê que você ficou para trás, né? Que o mercado mudou, as habilidades mudaram e que você realmente não está mais se encaixando ali naquele mercado. Então é importante a gente olhar com cuidado para essa questão aí da estagnação. Até porque ela pode ser desconfortável para algumas pessoas, mas em certos momentos ela pode ser confortável sim, né? Porque você está ali naquele ambiente, você já conhece todo mundo, você já domina o trabalho e é muito fácil entrar ali naquela rotina do dia a dia e se acomodar nessa posição. Agora, se você quer explorar o seu total potencial enquanto pessoa, enquanto profissional, se você quer crescer, se você quer ter novas oportunidades, se quer trabalhar mais estrategicamente, se para você é importante esse estímulo, né, intelectual para você se sentir viva, para você se sentir crescendo, para você se sentir contribuindo, e para a grande maioria de nós seres humanos, esse sentido de estar onde as coisas acontecem, de estar contribuindo, de estar crescendo, de fazer parte do mundo, é muito importante. Então, a gente tem que olhar com cuidado para essa questão aí da estagnação. Então, vamos lá. Tem 3 tipos de pessoas, né? Tem 3 tipos de situação que as pessoas costumam ficar estagnadas. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que não sabe muito bem quem é, que necessidades ela precisa ali resolver e atender dentro do seu trabalho. Ela simplesmente pensa em ter um trabalho que pague as contas e de preferência que nesse trabalho ela possa ter uma ascensão meteórica. Então a ideia é muito assim, eu preciso arrumar um trabalho que pague as contas, que pague os boletos e, se possível, crescer o mais rápido possível dentro desse ambiente. Muitas mulheres, inclusive, nem chegam a pensar nesse crescimento meteórico. Às vezes ficam ali só nessa primeira etapa de pensar assim, eu preciso de um trabalho que pague as contas. Bom, Cristine, mas isso é legítimo? A gente precisa pagar as contas? Claro, claro que sim. Isso é muito legítimo.
principalmente numa economia como a nossa, cheia de altos e baixos e sustos, né? A gente quase morre do coração aí frequentemente. Isso é muito legítimo. Só que a gente pode se inserir no mercado de trabalho levando em conta quem nós somos e as contas que a gente precisa pagar, e só levando em conta as contas que a gente precisa pagar. Muitas vezes a gente fica tão assustado com a instabilidade da situação e a gente não é mais estimulado também a nos colocar os nossos gostos, as nossas necessidades dentro dessa equação. O que acontece quando você faz isso é que você fica ali desvinculado do seu trabalho. Realmente aí a questão da motivação, depois que você alcança uma certa estabilidade financeira, ela se torna complicada. A pessoa às vezes fica perdida depois de um certo nível, ela fica perdida, ela não vê sentido naquele trabalho que ela realiza, ela não sente prazer em realizar aquilo, muitas vezes ela não vê nem importância naquilo que ela faz. Então, sim, pague suas contas, mas não se tire dessa equação. O nosso primeiro curso, né, foi todo sobre isso, inclusive. Isso é tão importante que eu desenvolvi um curso como esse. Acredito que para você ter chegado nesse aqui, você já fez o anterior. Essa questão é tão importante que tem um curso totalmente voltado para isso. A gente se entender quem somos nós, as nossas necessidades dentro do ambiente de trabalho, é fundamental. Esse é o alicerce, né? É o alicerce para qualquer salto aí quantitativo, qualitativo, para chegar no próximo nível da carreira, para a gente se sentir bem e querer crescer, querer se desenvolver e estar feliz fazendo aquilo que a gente faz. O terceiro tipo de profissional que está estagnada é aquela pessoa que teve um crescimento, teve reconhecimento no início da carreira dela e estava achando que tinha um futuro muito promissor e que naturalmente aquela linha ascendente continuaria naturalmente. Mas aí essa pessoa não sabe por quê, chegou num determinado ponto dessa linha ascendente, ela estagnou. E parece que não há nada que ela faça que faça com que ela tenha reconhecimento, com que ela consiga transpassar essa barreira invisível, que ela não entende o que é que está impedindo que ela continue o seu desenvolvimento e continue de forma natural aquele crescimento que ela estava tendo no início da carreira. Essa pessoa começa a perceber e a achar que está sendo preterida em promoções ou em oportunidades ou dentro de reuniões, que ela já não é vista e reconhecida como ela era antes, colegas que às vezes entregam menos qualidade, menos comprometimento, acabam sendo promovidos ao invés dessa pessoa. Já passou por isso? A maioria das pessoas já passou. Essa pessoa sente que ela está pronta para crescer, mas parece que só ela vê isso. E aí, depois de um certo tempo, o que acontece é que a gente começa a ter dúvidas sobre a nossa competência, sobre nós mesmas. Será que a gente realmente está pronta? Será que eu realmente sou tão boa quanto eu imaginei? E é nesse ponto de estagnação que muitas mulheres se encontram. Esse estágio de estagnação, esse tipo de estagnação é muito comum da gente encontrar em mulheres. E nesse curso a gente vai falar profundamente sobre as questões que nos levam a isso. Sabe essa barreira invisível que você não entende o que acontece? Pois é, a gente vai passar a entender que barreira invisível é essa e ela não vai ser mais tão invisível assim. Bom, e por fim a gente vai falar daqueles profissionais que tiveram um grande crescimento em sua carreira, mas que num determinado momento não só eles passaram a estar estagnados, como eles caíram de nível. E aí acabam estagnados nesse ponto realmente até abaixo daquilo que eles já tinham atingido antes. Esse tipo de situação traz muita angústia, porque de fato a pessoa começa a se questionar sua capacidade, e muitas vezes é difícil diferenciar o que é externo do mercado de trabalho, às vezes da situação econômica do país ou da empresa, que causou aquela queda, e as questões internas. Normalmente isso acontece por uma combinação. Mas claro que não dá para a gente ignorar que excelentes profissionais muitas vezes são demitidos ou são rebaixados em momento
de crise onde as oportunidades passam a ser mais escassas de fato. Mas saber isso não torna a situação menos angustiante. Isso traz muita ansiedade, porque a pessoa sente que está tendo que começar de novo, né? E ela vai ter que se testar, se comprovar novamente, é como se fosse um passo atrás, como se ela estivesse iniciando novamente a carreira dela. É realmente uma situação que internamente causa muita dor, muito desconforto, até porque a pessoa passa a ter muitas dúvidas sobre a própria competência. Bom, não importa muito o quanto os fatores externos acabaram impactando a sua carreira e criando algum tipo de estagnação. Por quê? Porque a gente normalmente não tem muito poder de influência, ou nenhum, né, poder de influência sobre essas questões externas. E é por isso que nesse curso a gente vai focar, né, nesses fatores internos, porque é onde a gente tem plena e total autonomia para testar, para mudar, para experimentar coisas novas. É justamente no que acontece dentro de nós que a gente pode se aprimorar e experimentar e desenvolver novas formas de se posicionar nesse cenário externo. E é justo essa questão de posicionamento a causa pela qual muitas mulheres às vezes se encontram estagnadas. Você por acaso sente que tem algo impedindo que você possa viver a vida que você deveria estar vivendo, mas que você não sabe exatamente o que está te impedindo? Você sente que várias coisas externas a você estão impedindo o seu crescimento, mas você se sente incapaz de interferir nesses fatores? Você tem sentido que as suas contribuições não são tão reconhecidas ou apreciadas? Você quer crescer, mas sente que as pessoas à sua volta não têm a menor ideia dessa sua vontade, do enorme potencial que você tem para isso? Bom, esses são alguns indícios fortes de que você pode estar vivendo um momento de estagnação. Se auto-boicotando, postergando, se sentindo pouco motivada, esses são os sintomas, né? Mas na verdade, muitas vezes esses sintomas vêm junto com o período onde a gente está estagnado ou não está crescendo na velocidade que deveríamos estar. Bom, na próxima aula a gente vai falar dessa barreira invisível que muitas vezes a gente não entende, mas que a gente sente que ela está lá, impedindo que a gente alcance o próximo patamar da nossa carreira. Vamos lá?